Olá, boa tarde, 17 horas em Piracicaba. Estamos aqui para mais uma live da AHA, Associação dos Amigos do Salão Internacional de Humor, que nesta quarta-feira, 5 de agosto, vai entrevistar a secretária municipal de Ação Cultural e Turismo, professora Rosângela Camolese. 50 minutos de um bom bate-papo a respeito do Salão Internacional de Humor de 2020. Afinal, teremos um salão com risos e pandemia. Mas quem vai falar sobre tudo isso daqui a pouco é a secretária Rosângela Camolese. Eu sou o Edson Rontani Júnior, sou diretor da AHA, Associação dos Amigos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que está aqui o nosso logotipo, criado pelo professor Vitor Cray de Corte Real. Estamos diretamente da AHA Corporation Studio, bem ao lado do Rio Piracicaba. Tá ouvindo, inclusive, o rio? Não tá, né? Tanta estiagem, tão pouca água, nosso rio tá tão seco, tão magrinho, que infelizmente não tá dando nem para ouvir o salto do rio Piracicaba, nem dá para ouvir o som, né, do salto. Mas isso, queira Deus, vai melhorar um pouco, é época de estiagem, né, e quem sabe daqui a pouco melhora para a gente voltar a Erro do Porto, a pandemia também impedindo que a gente vá para a rua. Lembrando que esse bate-papo tem um oferecimento do café Morro Pequeno. Uma delícia de café para poder a gente dar uma acordada, uma espreguiçada aí durante essa tarde de quarta-feira, né? Hoje tem final do Paulistão, Palmeiras e Corinthians à noite. Vamos ver quem é que leva, se é o Verdão, se é o Corinthians, né? É a primeira partida, mas vamos aí já na torcida para que dê tudo certo nesse Campeonato Paulista, inclusive, que é feito à distância, né? Deixa eu ver se a professora Rosângela Camolese está por aqui, já entrou, vou convidar a respeito do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, a professora Rosângela, que merece inclusive os aplausos de nossa plateia virtual. Rosângela Camolese já entrou, tudo bem? Boa tarde, secretária, é um prazer tê-la aqui nessa live da AHA. Inicialmente, bem-vinda. Obrigada, Edson, obrigada pelo convite, né? É um prazer imenso a gente estar falando aqui sobre humor. Então, saudações humorísticas para vocês. Nossos aplausos aí à secretária. Temos uma torcida até virtual que está sempre por aqui, viu, Rosângela? Parabéns aí, obrigado pela sua presença. Muito bom. Bom, eu queria fazer um acordo com a senhora. Posso lhe chamar de você nessa entrevista, já que é uma coisa bem informal? Deve. Estamos entre amigos, parceiros, pessoas que amam Piracicaba, que desejam o melhor para a nossa cidade. É um prazer estar falando com os amigos. Com certeza. Rosângela, normalmente, até um tempo atrás, nós ouvíamos que agosto era o mês do cachorro louco, né? Mas parece que 2020 está sendo o ano do cachorro louco. Que coisa, não? Pandemia, tudo isso levou as coisas de perna para o ar. Como que estamos vivendo essa época de humor com pandemia? O salão esse ano vai acontecer mesmo com essa pandemia a nível mundial? Olha, Edson, eu até quero dizer aqui que já virou um jargão, porque a cultura foi a primeira a sair de cena e vai ser a última a voltar. Isso fala constante, que até acabei de falar que virou um jargãozinho já, né? Uhum. Mas a gente tem enfrentado grandes desafios dentro da cultura. Para você ter uma ideia, o ano passado nós fechamos a nossa programação com mais de 700 eventos. Sim. Entre os teatros, engenho, na periferia, as nossas festas populares, as festas religiosas, enfim. E o Salão de Humor faz parte dessa programação, e já é famoso, ele já é um ícone, né, da nossa cidade, já é um patrimônio não só de Piracicaba, mas é um salão internacional. Para você ter uma ideia, a gente tem aumentado ano a ano a participação de países. Esse ano foram 32 países que foram selecionados e 48 países que enviaram trabalhos. Então, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. A gente leva o humor, juntamente com vocês da AHA, juntamente com o nosso conselho consultivo, com os fundadores desse salão, com os grandes parceiros
que são os cartunistas desse país todo, os chargistas, enfim, levamos o humor muito a sério. E é lógico que, frente a toda essa situação das restrições do Covid-19, essa pandemia que assusta a sociedade mundial, não só brasileira, mas o mundo todo, nós tínhamos muitas restrições, aliás, temos ainda, Piracicaba ainda continua, infelizmente, na fase vermelha. Então, a gente tinha que tomar alguma providência, porque nós não poderíamos interromper esse salão que é tão bem visto mundialmente. Então, em conversa com o nosso Conselho Consultivo, há 3 meses, 4 meses nós estamos conversando, desde quando, no final de março, entramos com todas essas restrições, o que fazer? Como resolver essa situação? Então, chegamos num formato virtual, como muitos municípios estão fazendo, como é um evento que é da Prefeitura de Piracicaba, existe um orçamento próprio para isso, uma rubrica própria no nosso orçamento, nós tivemos a liberdade de realocar recursos para que a gente pudesse fazer virtualmente. Porém, nós já estamos deixando tudo preparado, porque assim que nós tivermos as condições necessárias, né, para que a gente possa abrir os salões do Armazém 14, que é o armazém do Enfio, para que a gente possa abrir e acolher as pessoas, os turistas e os amantes do humor gráfico que venham até o Engenho, porque a nossa exposição estará lá, uma exposição presencial. Então, nós vamos fazer, primeiramente, online, pelo Salão Internacional de Humor.com.br, de 29 de agosto a 29 de setembro, esperando que, nesse período virtual, nós possamos já continuamente abrir presencialmente. E aí a gente deixa até dezembro, porque como esse salão ele não vai ter nenhuma mostra e nós não temos nenhum evento alugado e nem da prefeitura até dezembro, excepcionalmente, esse ano, nós poderemos deixar até dezembro. Aí seria até um motivo a mais para fazer um passeio de final de semana, porque mesmo que a gente volte presencialmente, nós sabemos que será com restrições, Edson. Sim. Então, antigamente, a gente colocava lá 300, 500 pessoas ao mesmo tempo para fazer a visita, a gente já sabe que nós vamos ter restrição do número de pessoas. Apesar de ser um salão de 1.000 e tantos metros quadrados, a gente terá restrições. Então, nós já estamos preparados, estamos atentos ao protocolo sanitário vindo do Estado, porque os teatros reabrindo, os espaços públicos que fazem eventos, os parques e salões sendo abertos, nós estaremos continuamente preparados e já estamos abrindo licitação, inclusive, para totem de gel, álcool em gel, para outras ações necessárias para que a gente bem receba e acolha bem, com toda a profilaxia e toda a segurança, o distanciamento, enfim, as pessoas que vierem para essa exposição presencial. Esse é o nosso desejo, Edson. Estamos preparados para isso. Rosângela, a gente fica até com um aperto no coração, principalmente eu que amo Piracicaba, acho que você também. A gente espera a abertura do Salão de Humor, por mais que a gente tenha rede social através de Facebook, Instagram, a rede social presencial é tudo, né? A gente conta com a abertura do salão para encontrar velhos amigos, bater um papo, colocar o papo em dia, né? Logo em seguida a gente já esperava também o Festival do Circo, né? Que é uma coisa que esse ano parece que também não vai ter, né? Nós havíamos ventilado, né? Vocês haviam ventilado também a Festa das Nações, que é outra coisa que eu adoro, e todo ano eu vou. Depois foi falado que seria em setembro, né? Mas já foi cancelado. Tudo isso traz um pouco de tristeza no coração, principalmente de nós, piracicabanos, que temos, assim, na verdade, você até viciou a gente, né? Com tanta ação, tantos eventos acontecendo semanalmente, você, o prefeito Vargas Negra, enfim, a administração atual acabou viciando o piracicabano com isso. Dá um nó na garganta também, não dá, secretária?
Muito. Imaginem vocês todos que nós que estamos, a gente até usa uma frase, por detrás da coxia, Uhum. que a gente estava acostumado com esse ritmo, com esse movimento todo. Para nós é muito triste. Às vezes a gente abre lá, porque a gente está indo trabalhar todos os dias, alternando horários, alternando os funcionários, para termos todo o cuidado, mas todos estão indo trabalhar, né? O que a gente tem feito? Quando a gente abre lá aquelas janelas maravilhosas e a gente vê aquele engenho, a gente escuta o barulhinho do rio, como você falou, os passarinhos, aquela imagem linda daquela vegetação toda no entorno do engenho. Mas a gente sente uma tristeza muito grande de ver que aqueles eventos todos que a gente fazia não estão acontecendo. E o pior, muitas pessoas não tendo como, assim, se manter porque trabalhava com cultura, né? Porque a cadeia toda cultural, não são só os artistas, é o carregador, é o sonoplasta, né? É o iluminador, é aquela pessoa que fica na bilheteria. Então, muitos desses produtores chegam até Piracicaba trazendo parte da sua equipe, e a gente não vê mais isso. Esses dias, Edson, eu fui até o Losso Neto, porque nós terminamos até que, enfim, o fosso de ópera, né? O fosso orquestral. E a gente iria inaugurá-lo em março. Nós iríamos inaugurá-lo. E seria no último sábado de março, veio a pandemia. Lógico que entristeceu todo mundo, nós faríamos 2 ou 3 apresentações com a nossa companhia estável de dança, que é a SEDAM, juntamente com a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, que são 2 grandes patrimônios que nós temos. A orquestra, esse ano, fez aí 120 anos. Então, inaugurar com esses 2 patrimônios um fosso orquestral que talvez seja o único do interior do estado de São Paulo com esse formato que nós vamos apresentar para a população. Então, entristeceu todo mundo ficou muito chateado. Então, a gente espera poder voltar e abrir com grande pompa e circunstância o teatro. E eu estive lá para ver, para poder assinar o laudo de recebimento de toda a parte acústica desse fosso orquestral. Me bateu uma tristeza, eu estava com a Heloísa Guerrini, a nossa diretora lá do Losso, alguns funcionários, todo mundo abaixou a cabeça, tinha vontade de chorar, porque você vê aquelas poltronas todas sem ninguém, um fosso lindo, toda a parte ali no entorno do teatro, a gente sempre via com grande movimento, e não ter aquilo é muito triste, muito triste. Mas, como a gente sabe, tudo passa. A gente viu aí um grande movimento de solidariedade. A gente entristece também, como eu falei, por toda essa cadeia cultural, artistas e pessoas ligadas às artes e à cultura, porque a gente sabe que é uma ferramenta muito forte a cultura, de inclusão social, inclusive, de pessoas que muitas vezes não têm acesso, e nós soltamos políticas públicas para que essas pessoas tenham acesso. Esses salões todos, que são gratuitos, as suas entradas, o pessoal não paga para entrar. Nós tivemos, no ano passado, 16 concertos de uma orquestra sinfônica reconhecida nacional e internacionalmente. Todo mundo entra dando 1 quilo de alimento, às vezes não tem condição de dar, mas consegue, tem acesso gratuito. Então, a gente procura fazer o melhor, Edson, com a equipe, a quem eu agradeço muito. Esses anos todos como secretário, eu aprendi muito com a equipe e a gente procura fazer o melhor. Então, entristece por esse lado. Que todo esse movimento que a gente tinha para atender jovens, crianças, idosos, o pessoal ligado às artes, enfim, isso aí está adormecido por enquanto, infelizmente. Inclusive, um dos primeiros afetados foi o Grupo Guarantã, né, que apresentava já há décadas a Paixão de Cristo. Foi uma tradição, infelizmente, quebrada, até porque a Semana Santa acabou não ocorrendo como tradição da Igreja Católica, né, Rosângela? Mas é o novo moderno, é o novo normal, né? A gente ainda está aprendendo a viver
com essas situações, ou seja, saindo do comum, né, daquilo que a gente tinha de tradição, e está sendo difícil. Para ser verdadeiro, né, está sendo difícil, até porque uma boa parte da visitação no próprio salão eram de escolas, né, e não tendo escola esse ano também não tem essa visita, né. Você, inclusive, é diretora de um colégio, né, o Atlântico, se eu não me engano, né. Como que você avalia essa questão de ensino à distância hoje, fugindo um pouco de salão, né? Desse novo moderno, esse novo normal, está mexendo com a cabeça de muita gente? Os alunos, como que estão nessa época, Rosângela? Olha, realmente está todo mundo se reinventando e reaprendendo. Por exemplo, eu tenho um colégio e a gente conversa também com outros mantenedores. As escolas infantis foram as mais afetadas, né, Edson? Porque os pais vendo da dificuldade do filho, não tendo como aprender pela internet, e às vezes tem até a dificuldade, né? Porque é diferente de uma criança que tem lá seus 10, 12 anos, que já sabe mexer bem com o instrumento, né? Com o iPhone, com o computador, enfim, com a internet, e com todas essas ferramentas, né? Google Meet, Zoom, a gente sabe disso. E também ensino médio, que tem também muito mais facilidade, e muitos desses alunos já faziam isso como complemento da aula presencial, né? Agora, então, essas escolas infantis foram muito afetadas, eu sei pelo meu colégio. Eu tenho desde de 1 ano e meio até 16 anos, né? Então, eu perdi alunos do infantil, das outras séries, muito pouco. Mas essas escolas infantis que só tinham alunos nessa faixa etária, 90% desses alunos se foram. Então, alguns procuraram, para não perder o ano, as escolas municipais, mas o município não tem como absorver todos esses alunos, porque também não estava preparado para isso, né? Quem imaginava tudo isso? Então, é uma dura realidade, infelizmente. Então, os alunos tiveram que se adaptar a essas novas ferramentas, os que não tinham essa prática, os professores também, principalmente os professores das séries iniciais, que são as séries em que o professor está mais próximo dos alunos, porque é aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa que está ali presencialmente tirando as dúvidas. Então, fica uma coisa muito difícil. E os pais também estão tendo muitas... É um momento muito difícil, Edson, porque eles estão tendo que trabalhar em casa, tanto o pai quanto a mãe, como se fala no inglês, home office, né? Então, é o escritório em casa, e além do mais, ter que dar atenção para os filhos, às vezes 2, 3 filhos, que precisam fazer a tarefa, cada qual precisa ter lá um computador, um laptop, para poder atender essas necessidades. Então, ficou muito difícil para a família brasileira, principalmente, que tem essas dificuldades em ter esses instrumentos. As famílias de baixa renda, muito mais difícil ainda, porque não são todas as famílias que possuem um iPhone com esses instrumentos, com esses aplicativos e com os computadores. Então, é uma situação delicada e que nós vamos ter que repensar a educação nesse país com novas tecnologias, com, inclusive, financiamento bem baixo, com quase zero, né? Nenhum juro, digamos assim, para que essa... Desculpe aqui, instrumentos que possibilitem essas aulas remotas, porque esse é o novo, né? Que já virou também um jargão já, e que as famílias até de baixa renda precisarão adquirir e entender isso, porque se isso for uma prática daqui para frente, nós precisamos capacitar tanto pedagogicamente os nossos professores para essa nova realidade e também esses pais para que eles tenham esses instrumentos, porque senão o aluno brasileiro vai ter muita dificuldade.
Com certeza. Rosângela, é um desafio, né, muito imenso e também novidade para todos nós aí, esse novo moderno. A gente pensava que em maio, junho já teria acabado essa onda da epidemia, mas pelo jeito a onda vai ser maior, né? Gostaria de registrar aqui a presença do Érico San Juan, que entrou agora, Adolfo Françoso Queiroz, um dos fundadores do Salão Internacional de Humor, está aqui, o professor Vitor Cray, de Corte Real, Pedro Maurano, que é o novo presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, está lá em Águas de São Pedro, e essa hora, 5h30, já está gelando as Heineken para tomar aí no happy hour, né? Rosângela, no final de semana nós já tivemos aí, inclusive, a escolha, né, dos desenhos, das artes que irão ser expostas nessa exposição virtual. Na verdade, a comissão de seleção já escolheu, já foi, inclusive, finalizado na última segunda-feira, dia 3 de agosto. Né? Eu queria só apresentar ao público aqui quem são os membros. Nós temos aí o José Roberto Graúna, que é o artista gráfico, que foi um dos membros aí da comissão, né, de seleção. Ele que tem lindas fotografias no Instagram também, além de artista gráfico. Não encontrei uma fotografia do João Bosco, mas peguei esse cartoon aqui, essa caricatura bem cabeluda. J. Bosco, que é inclusive cartunista, foi membro aí da escolha desse ano. O nosso querido Frederico Pinto Gomes Pereira, mais conhecido como Fred Uzanan, designer gráfico também, outro membro da comissão de seleção. Ela, linda, bela, sempre maravilhosa, Ellen Sacconi, filha do goleiro do 15, Hélio Sacconi, hoje na IPTV, né, rede da TV Globo Campinas, nossa amiga jornalista, começou aqui na Rádio Educadora. Nosso querido também Eduardo Grosso, ele que foi, inclusive, diretor do CEDU, o Centro de Catalogação do Nacional, né, do Museu da Arte Gráfica aqui na cidade de Piracicaba, nosso amigo também do coração. Esse aí que vive na padaria, o nosso amigo padeiro, Lucas Longo. Na Globo, foi um momento do período em que ele estava desempregado, ele fez algumas fotografias sempre impagável, nosso amigo Lucas Longo. E também a bela Maria Luziano, que também entrou aí, ilustradora, diretora, inclusive, da AHA, Associação de Amigos do Salão Internacional de Humor. Como foi enfrentar essa turma, Rosângela? Como foi enfrentar esse pessoal que teve aí muita disposição para fazer a escolha nesse processo seletivo? Olha, primeiramente, em nome da Prefeitura, da Secretaria Municipal da Ação Cultural, em nome de todos os amigos do humor aí, a gente queria agradecer muito a disponibilidade desse pessoal. Eles tiveram de 22 de julho a 3 de agosto, eles fizeram remotamente pela primeira vez, nesses 40 e poucos anos de salão, a escolha desses 302 trabalhos que serão expostos virtualmente e depois presencialmente. Então, logicamente, foi um trabalho diferente dos outros anos. Assim como você disse no início, da importância de se encontrarem no dia da abertura do salão, que é um momento mágico para todos, para se reverem, né? Rever os amigos e tudo mais, sempre o dia da seleção, ou então aquele final de semana de seleção, era sempre um momento importante para a gente conhecer esses jurados todos, né, de seleção e também o de premiação que vai acontecer entre os dias 17 e 18 de agosto, Edson. Era um momento ímpar também de troca de ideias, de troca de informações, né, de experiências, principalmente. E isso, infelizmente, não pôde acontecer. Foi remotamente, cada um na sua casa escolheu e depois eles enviaram. Então, foram enviados 2.577 trabalhos, entre charge, cartoon, caricatura, tirinhas, HQ tirinhas. O temático esse ano foi comunicação, né? Uhum. Saúde, que é da Unimed, e também o Prêmio Câmara. E nós vamos ter ainda o júri popular esse ano, que vão entrar as 20 esculturas que foram enviadas, que inclusive Eduardo Grosso, que foi o nosso diretor do CEDU, que foi a pessoa, ele foi o único que fez presencial lá no CEDU, né? Então, os artistas selecionados foram 172 de 32 países, como eu disse no início, 48 países enviaram seus trabalhos,
E para nós foi uma grande surpresa, e também para todos os jurados foi uma grande surpresa, porque nós esperávamos menos inscritos esse ano por conta do Covid, Edson. E, Sim. para nossa surpresa, quase atingimos o número do ano passado, né? Faltou muito pouco. Então, quanto foi? 3 mil ano passado. Então, faltariam 400 e pouco para atingir, né? Está aqui o Erasmo do meu lado me ajudando, viu? Eu ia falar, tem alguém assoprando aí do lado? Erasmo está aí do lado? Está aqui o Erasmo. Edson, tudo bem? Já prazer em ter você também aqui de novo. Secretária, só interrompendo um pouco o seu raciocínio, na verdade, eu me lembro que quando eu presidi a comissão, em 2012, nós já, inclusive, até na época, estávamos deixando de fazer aquela recepção via física, né? Colocava-se o desenho no papel, mandava-se pelo correio, demorava, às vezes, muitas vezes o internacional demorava para chegar aqui, né? E tudo isso, na época, foi abolido, até porque a internet acabou avançando. O Salão de Humor sempre teve esse papel inovador, pioneiro também, né? Sim. A partir de os arquivos vieram tudo de forma digital. Isso ainda hoje é uma prática no Salão. Sim. Na realidade, foi uma conversa que nós tivemos com os fundadores, inclusive o Adolfo, que está nos vendo, ele vai nos lembrar muito disso. Nós conversamos naquela época, porque com o advento da internet, facilitou muito. Então, as pessoas, os artistas mandam os trabalhos e a gente imprime aqui numa boa impressão que nada deixa a desejar com o original deles lá. Isso facilitou muito para a gente, porque nós tínhamos um problema muito grave, Edson. Eu me lembro que eu entrei em 2005 na secretaria, 2006 nós tivemos uma greve do Correio, depois Sim. Nós tivemos em 2008, 2009, e os trabalhos chegavam, mesmo com carimbo de lá, do país emissor, digamos assim, chegavam com 15 dias de atraso, já estava sendo a nossa seleção aqui. Então, era um problema seríssimo. E mesmo com todos aquelas indicações que a gente tinha no regulamento, a gente muitas vezes tinha problemas e a gente tinha que solucioná-los rapidamente com a comissão organizadora, exatamente porque esse era um grave problema que a gente enfrentava, a greve dos Correios. Como eu disse, com o advento da internet, tudo facilitou. E eu tive muita ajuda do pessoal dos fundadores. O Adolfo também foi um grande parceiro nosso naquela época. Porque você sabe, quando chegam novas tecnologias, novas ferramentas, há uma certa repulsa dos antigos, né? Eles têm meio dificuldade de entender. Nossa, mas como vai ser pela internet e tal? E o Adolfo, como sempre foi da área de comunicação, ele foi um grande defensor na época. Eu me lembro muito bem, ele nos ajudou muito. Então, com isso, a gente conseguiu convencer a todos e também todos os funcionários, né? Então, 99% hoje são trabalhos digitais. Ainda nós temos lá 1 ou 2% que nos enviam pelo correio. Isso facilitou muito a nossa vida. Secretária, eu não sei se o Erasmo pode nos ajudar. Qual o tema que foi mais usual esse ano? O que falaram mais aí? De Bolsonaro, Trump, Olimpíadas que não tivemos, Covid? Qual foi o tema mais usual entre os trabalhos apresentados? Oi, Edson, boa tarde. Bom, se você pegar a categoria saúde, não tem outro tema senão o Covid. Sem dúvida nenhuma. Mas o presidente também é um tema bem explorado, tá? O presidente Bolsonaro, o Trump também, mas eu acho que o que foi assim disparado foi a Covid-19, sem dúvida nenhuma. De onde que vieram essas obras, Erasmo? Vieram do exterior, Brasil, do mundo todo? Fala um pouquinho para nós, não sei se você tem esses detalhes para explorar para a gente. Olha, 32 países selecionados, esses 32, é lógico que o Brasil ele sai na frente, com certeza, são 85 artistas mandaram obras brasileiros, né? Mas o Irã, cara, é um país que sempre manda muitas obras para participar. Tivemos já jurados e premiados iranianos aqui trabalhando e recebendo prêmios aqui no salão. E depois eu tenho a Ucrânia, a Bélgica, entendeu? E a Turquia, que são os países que também enviam muitas obras para a gente, tá? Então o salão, cara, 32 países selecionados.
Quer dizer, dá mais... todo ano a gente tem essa média, mais ou menos. Se você pegar a conta de países que existe, 187 países, um salão que recebe 32, é bastante coisa. Levando em conta que o artista não manda um trabalho só, né? Cada artista manda 3, 4 trabalhos, 3 por categoria é aceito pelo salão. Então, a gente teve, assim, bastante países, uma variedade bem grande, como todo ano a gente tem. Queria selecionar aqui para o nosso público espectador, né, algumas imagens divulgadas aí pela assessoria de imprensa do salão, como esse trabalho do Rafael Correia Brasil, né, na categoria temático. Temos também aqui, vamos lá, o trabalho do Pablo Lobato, da Argentina, caricatura, né? Sabe me dizer quem é esse caricaturado aí, Erasmo? É ele mesmo, será? Para mim é o Messi, não sei. Ah, tá. Eu também sou ruim de identificação. O Messi, jogador de futebol, seria ele? Talvez, viu, cara? Eu acho que não, viu, cara? Ou é alguma personalidade mais conhecida do artista, que às vezes a gente tem que... Isso acontece muito, viu, Edson? Tanto que o ano passado a gente fez uma novidade no salão, que era colocar o nome do caricaturado. Olha aí, o Adolfo Queiroz dizendo que é o Messi. É o Messi? A gente também não sabe, a gente que não entende. E fica aquela interpretação, quem será que é, quem será que não é, né? Mas um trabalho bonito. Outro trabalho aqui do Lésio Júnior, né? Do Brasil, Cartoon, todo mundo querendo saber onde está o Wally. O Wally está fugindo da aglomeração. Agora vai ser difícil encontrar o Wally. Agora vai ser difícil, ele vai ser o primeiro a fugir, aquela brincadeira dos anos 80, onde estava o Wally, todo mundo de máscara ali, e ele fugindo, né? Um assunto que eu queria até perguntar para vocês, nós temos aí o trabalho do Rui Miranda, Brasil Escultura. Esse ano a escultura, ela não foi 3D, é o Chico Buarque de Holanda esse, né, com seu violão. A escultura também foi levada à comissão através de fotografias, não foi feita fisicamente? Não, a escultura nós tivemos presencialmente, feita pelo Eduardo Grosso, nosso ex-diretor da SEDU. Porque é muito difícil, né? Você tem que olhar em todos os ângulos, né, Edson? E como nós tínhamos a facilidade de ter alguém em Piracicaba, que é uma pessoa reconhecidíssima como Eduardo, entende também do salão, já foi diretor, ele prontamente aceitou o nosso convite para estar, o que para nós também foi uma grande honra, e ele nos ajudou nessa ação da escolha para as esculturas. E agora, quem vai dar o prêmio é o júri popular, né? Assim, agora sim vai ser digital, agora não tem jeito. A premiação, a entrega daquele checão vai ser feito também não presencial. Então, o que nós estamos conversando, inclusive nós vamos ter logo uma reunião com o Conselho Consultivo, virtualmente, para a gente decidir, porque se realmente tudo indica que quando entrarmos na fase amarela, vamos torcer para que 2 meses nós já estejamos na fase amarela, nós temos condição de fazer uma cerimônia mais simples, digamos assim, mais intimista, ou então com pessoas mais com distanciamento, a gente não tem ideia ainda. Aí a gente entregaria esse cheque, se as pessoas pudessem vir, principalmente as pessoas do Brasil, e aqui próximo, como sempre aconteceu, os paulistanos, né, que já ganharam, e de entregar. Ou então, dependendo da situação, como nós vamos aí prolongar até novembro, depois presencialmente, a gente está vendo isso ainda, né, Erasmo? Uma coisa que a gente está discutindo para ver como vai ser esse formato. Ou vai ser remoto, ou vai ser virtual, né? Ou vai ser presencial. Porque, de qualquer forma, o prêmio está garantido. Só nós não vamos ter esse ano o grande prêmio dos 10 mil, né? Então, cada categoria, eles vão receber os 5 mil reais. O nosso patrocinador, a Unimed, já garantiu, né, o prêmio Unimed, que é a categoria saúde, e também o prêmio Câmara, 5 mil reais, também já falamos lá com o Gilmar Rota, o presidente, e já está garantido. Então, na realidade, deixa eu contar aqui, são 8 prêmios. São 6 da prefeitura e mais 2 de parceiros, patrocinadores, digamos assim, né? O Amorim está aqui presente, grande Amorim, adoro os seus desenhos, Amorim. Está falando que esse caricaturado é o Rick Martin. Será que procede, Erasmo?
Agora Cantor? sim, agora eu tô É, reconhecendo, Que mas marketing. assim, é uma boa para a gente saber, para a gente colocar o nome na exposição virtual. Com Mas com certeza. certeza na ficha de inscrição deve ter o Sim. caricaturado, sem dúvida. olha a alegria de ter o Erasmo aqui, grande Tá vendo? chargista. Olha o que ele fez de você aqui, ó. Ó, você não falou do Rio? Olha lá, Edson do Rio. Olha aqui, ó. Aqui. Tá todo mundo vendo? Olha lá. Sim, sim, sim. Isso aqui é Edson um do desenhista Rio. de mão cheia, É. né? Aí olha a outra Rosângela, aqui olha a outra que ele fez aqui, ó. Eu ouço o capivara? Rio 24 horas, que é a capivara dele, né? Eu também parei de andar em bando. Olha só. Tá certo. Em época de pandemia, isolamento. Rosângela, nós também temos a premiação do salão desse ano, né? Que caiu para o Marco Merlin, lá de Minas Gerais, se não me falha a memória, né? Que foi o Isso mesmo. prêmio do cartaz, né? Prêmio Prefeito Adilson Maluf. E aqui, nesse momento da RA, a gente tem um momento de rasgação de seda. Fala bem da RA, por favor. Qual o papel que a RA teve junto ao Salão Internacional de Humor, com essas iniciativas do Salão de Humor? Estamos fazendo valer a pena ou não? Muito, muito. Eu, particularmente, sou uma grande entrevistadora, uma grande incentivadora. E o Adolfo, que está aí nos assistindo, ele sabe do meu carinho que eu tenho por todos vocês. Eu não vou citar nomes, porque eu tenho receio de esquecer de alguém, tá? Mas todos vocês da RA têm um papel fundamental, porque vocês são um braço forte para nos ajudar em algumas questões que o município tem. Limite orçamentário e limite também, muitas vezes, legal, para poder fazer algum empreendimento, alguma ação que a gente não pode fazer, vocês entram. Essa mesmo do cartaz, a quem a gente agradece imensamente, o Adilson Maluf, é uma iniciativa primorosa, fantástica, porque já era um desejo antigo, eu sou testemunha disso, e nós tínhamos dificuldades de colocar no nosso orçamento por uma série de questões que não vem ao caso. E a RA empreendeu isso. Outra também que eu acabei de ver aqui, o Alceu Marozzi Rigueto leva o nome de júri popular, né? Mas eu vou entrar nele daqui a pouco, daqui a pouquinho. Não Tá. caiu o papel, mas Então, você não isso viu nada. também foi uma iniciativa da RA, né? Outra iniciativa da RA é o Pira Cartoon, né? Nós já tivemos, acho que já está na segunda ou terceira aí, Segunda. edição. E eu quero agradecer todas as iniciativas da RA. A gente espera que no futuro próximo vocês tenham condições de ter também uma subvenção para poder subsistirem e nos ajudarem aqui, ajudar o município. Esse é o nosso maior desejo. E eu sei do carinho, do esforço de toda a equipe para poder se manter esses anos todos, esses 3 anos aí. Já está no terceiro ano a RA, né? Quarto ano lá. Isso. Com as pizzadas, com todo esse movimento que vocês fizeram aí. E eu agradeço muitíssimo todos vocês e eu acredito muito no trabalho de vocês. O Adolfo Queiroz, que é o autor, inclusive, do Pira Cartoon 2, está nos lembrando que vem o segundo Pira Cartoon em breve, possivelmente agora em agosto ou setembro, e ele descobriu mais 18, 19, 20 artistas. Inclusive, Rosângela, eu preciso puxar a orelha do Adolfo, porque ele descobriu que eu comecei na vida como desenhista também, com 10 anos de idade. Eu vejo meus desenhos e eu falo, pelo amor de Deus, ainda bem que a arte me perdeu, viu? Segui caminho para o jornalismo. Aqui na live da RA, Rosângela, nós fazemos um momento Raul Gil. Você tiraria o chapéu para 3 personalidades ou não? A primeira personalidade que você tiraria ou não o chapéu? Professor, crítico, secretário da Ação Cultural também nos anos 70, estudioso, radialista, trabalhei com ele por mais de 10 anos. Você tiraria ou não o chapéu para Alceu Marozzi Rigueto? E por que tiraria ou não o chapéu? Com toda certeza. Primeiro, uma das primeiras pessoas que me ligou, que ligou para mim na secretaria quando eu assumi, foi o Alceu. Ele foi me visitar com aquela capa dele, com o chapéu.
e até para me dar dicas, se colocar à disposição. O Alceu era uma pessoa muito polêmica, mas ele tinha um foco muito grande e quando ele acreditava, ele ia a fundo e com muita propriedade. Muitas vezes ele não foi entendido pelas pessoas, mas eu entendi o Alceu, porque também ele era da área da educação como eu, e nós temos esse lema, né, de tudo organizado, tudo muito certo. E o Alceu, ele foi uma pessoa desbravadora, ele foi uma pessoa muito corajosa, foi o primeiro secretário, né, da Ação Cultural. Quando era ainda diretoria de cultura, quando era departamento de cultura. Então, ele foi um grande desbravador. Quando não tinha recurso nenhum, ele inventava com a equipe, ele criava e ele fazia do limão uma limonada. Então, eu tiro o chapéu, sim, para o Alceu. Ele é um grande personagem, uma grande personalidade que nos deixou, mas nos deixou um legado grande para a cultura de Piracicaba. Segunda personalidade que a gente pergunta se você tiraria o chapéu ou não, foi inclusive motivo, continua sendo motivo de muitas charges no Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Eu confundi porque falar dessa personalidade é complicado. Rosângela Camolese, secretária da SEMAC Tour, você tiraria ou não o chapéu para o dono do mundo, Donald Trump? Eu não tiraria, não. Apesar de ser uma pessoa bastante influente, lógico, é um presidente da República, de uma nação riquíssima, enfim, mas eu não gostaria nem de fazer comentários para não faltar com a ética aqui, mas eu não tiraria, não. Vai que ele está assistindo nós, né, Rosângela? É melhor ficar de boca calada e deixar que o pessoal fale dele no Salão Internacional de Humor. Terceira pergunta, a secretária da SEMAC Tour tiraria ou não o chapéu para a aniversariante da semana, nossa tão querida Noiva da Colina Piracicaba, 253 anos de fundação comemorados no último sábado. Claro, é uma cidade onde nasci, onde nós temos aí pessoas importantes, pessoas que nos deixaram, mas deixaram legados importantes para o município, uma cidade progressista, uma cidade que avança sem esquecer da sua história, né? Pessoas importantes, várias universidades que só nos dão orgulho com as suas pesquisas, com seus ensinamentos. É uma cidade conhecida por Cidade das Escolas, uma cidade conhecida pela sua cultura. É lógico que eu tiro, né? É um amor grande que a gente tem por essa Piracicaba, que adoramos tanto, né? Tiro, sim. Que joia, obrigado pelas suas considerações. O Evolução Diária, eu não sei, inclusive, como é o nome da pessoa da Evolução Diária, mas acompanha todo dia os stories dele, acho magnífico. Dou os meus aplausos para você, Evolução Diária. Ele está querendo saber o que é o Piracartoon. Piracartoon, na verdade, foi um livro que ganhou, inclusive, o PROAC, aqui de Piracicaba, né, secretário? O PROAC, se eu não me engano, em 2000... Ele ganhou o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, um edital que a gente faz para vários segmentos artísticos. Esse ano também, uma parte do Piracartoon entra também pelo FAC. Evolução Diária, na verdade, foi um livro, né? Foi um livro, uma exposição que tivemos. O professor Adolfo Queiroz, fundador do Salão de Humor de Piracicaba e também da AHA, ele fez um livro onde ele catalogou os diversos artistas de Piracicaba. No primeiro Piracartoon foram 32 artistas, se eu não me engano, da velha guarda, o Edson Rontani, meu pai, o Fausto Longo, quem mais? Tanto o Emílio Moretti, que está entrando nessa segunda edição, e agora ele encontrou mais 19 outros artistas que ficaram de fora. Quando você faz um livro, sempre vem alguém e fala, esqueceu isso, esqueceu aquele assunto. Então, seria assim, não uma ação corretiva, mas uma continuidade nesse Piracartoon, que são os cartunistas da cidade de Piracicaba. E se bobear, né, Rosângela, daqui a pouco vamos ter o terceiro de tão imenso que é imensa que é a nossa cidade, a nossa cultura, né? Eu só queria fazer uma colocação da importância do Piracartoon. É um registro dos desenhos e da história desses cartunistas que também ajudaram e continuam ajudando a construção do nosso Salão de Humor, né?
Sim, Edson. com certeza. Então, quando o Adolfo Queiroz teve essa ideia, a gente só tem que aplaudir mesmo. E ele continua fazendo, aprimorando cada vez mais, com a ajuda da AHA, obviamente, e a gente dá o maior apoio. Então, lembrando que é um registro histórico aí importantíssimo dentro do Salão de Humor. Inclusive, Adolfo nos corrige aqui, ou lembra, né, que o Piracartoon 2 terá o livro e também uma exposição virtual. Aplausos da nossa plateia virtual aqui. Rosângela, o presidente da comissão organizadora desse ano é o nosso querido Paulo Bonfá, que aparece aqui ao meu lado e também ao lado do Erasmo Espadoto, numa reunião realizada em março. Queria que você falasse um pouco dessas personalidades que passam aqui em Piracicaba, artistas de renome, né? Esse ano, o Paulo Bonfá. Ele, na verdade, pegou um período aí de pandemia, né? Mas como que é esse relacionamento entre o poder público e esses membros que passam por aqui, não somente na abertura, mas durante o período todo do ano em que está ocorrendo o salão? Olha, essas personalidades, elas trazem, elas agregam para o nosso salão um grande peso. Eu me lembro que a primeira pessoa também que nos ajudou a trazer o Paulo Bonfá foi o próprio Adolfo Queiroz, que está aí. O Adolfo chegou aí na Risadaria, conhecer a Risadaria, e no dia seguinte ele me ligou e falou, olha, o Paulo Bonfá é uma pessoa que com certeza agregaria muito ao nosso salão. E aí nós fomos conversando, ele veio, ele quis participar, ele veio conhecer o nosso salão, ficou encantado com tudo, e depois nós o convidamos para fazer parte do nosso conselho consultivo, né? E a gente vê a evolução da Risadaria, que ele é o grande mentor de tudo isso. O ano passado nós fomos até a Arena Palmeiras, né, naquela Allianz Parque lá, tinham 15 mil pessoas no Risadaria numa noite. Eu fiquei impressionada com aquilo. Então, ele consegue arregimentar... Ele fez uma exposição o ano passado aqui também, no Risadaria. E ele fez também uma exposição, não sei se você está lembrado, Edson, do Risadaria aqui no nosso salão, sim. que foi inovadora, né? Isso, com som e tudo mais. Então, uma pessoa que tem agregado muito a gente. Até esse ano eu conversei com ele a semana passada. Eu, particularmente, como gestora da Semactur, eu estou um pouco frustrada, porque ele tem sido um parceiro muito grande nosso, e esse ano, por conta da pandemia, ele não vai poder expor e colocar à disposição a Risadaria para o salão, como ele até desejaria. Não nós, mas ele, né? E até eu estou propondo para o Conselho Consultivo e para os amigos, e então até fica aqui um desafio para a RA. Eu acho interessante reconduzir o Paulo Bonfá o ano que vem como presidente numa mostra presencial, num salão presencial. Por quê? Porque é uma pessoa que tem nos ajudado muito, ele tem divulgado o salão por onde ele passa, todos esses stand-ups que ele nos trouxe a preço muito baixo para Piracicaba nesses últimos anos todos, ele gosta de Piracicaba, ele quer nos ajudar, inclusive, para desenvolver cada vez mais o Salão Internacional de Humor, e eu propus e estou propondo, lá o Adolfo dizendo, Bonfá 2021 apoiado. Eu tinha certeza que o Adolfo apoiaria. Exatamente porque ele não pôde mostrar aquilo que ele poderia fazer pelo nosso salão por conta de estar tudo muito remoto. Então, nós vamos estar propondo isso para o Conselho Consultivo. Eu tenho certeza, assim como o Adolfo falou agora, eu tenho certeza que o Conselho Consultivo vai apoiar. Então, ele é uma dessas pessoas que tem agregado muito, assim como outros que passaram. Cada ano que a gente muda e traz novas personalidades, novas pessoas do humor gráfico, novas pessoas do humor em geral, não só do gráfico, mas, né, do mundo do humor, eu acho que a gente só agrega, Edson, e a gente só traz pessoas que possam nos ajudar a fazer com que esse nosso salão seja cada vez mais esse salão que é um ícone, que é um patrimônio do nosso município, né? Com certeza. Rosângela, entrou aqui a Sabrina Scarpari, nosso abraço também a ela.
o Evolução Diária perguntando a respeito do livro. Depois a gente contacta você pelo direct e explica para você como é que funciona para receber esse livro, viu? Evolução Diária, que eu também ainda não sei qual é o nome dele, o perfil dele está ali, mas a gente acompanha. Rosângela, nós estamos chegando nos nossos minutos finais, né? Só queria aqui destacar, né, no final de semana houve a divulgação pela imprensa. Aqui temos a capa do jornal A Tribuna Piracicabana, né, que fala a respeito do júri, que já definiu, na verdade no sábado definirá, isso já aconteceu, né? Então a gente só queria registrar aí o papel da imprensa, principalmente nesse apoio que é dado ao Salão Internacional de Humor. Lembrando que a Tribuna Piracicabana completou 46 anos de fundação no sábado passado. Nosso abraço cordial, bem quente, ao nosso querido Evaldo Vicente. Ontem o Jornal de Piracicaba completou 120 anos de fundação. Aquele abraço ao Marcelo Batuíra, toda a equipe do JP, porque 120 anos não é fácil. E história, Piracicaba sempre deixou, notícia nunca faltou, né? Aquele apoio que a gente merece, que a gente agradece, né? Que temos recebido aí, tanto da RA quanto do Salão Internacional de Humor, aos parceiros. Afinal, são eles que nos ajudam a divulgar aí, a nos colocar diante da lembrança da população, não somente local, como também nacional e mundial. Rosângela, nós estamos encerrando aqui nossa participação, até por limitação do Instagram. Queria deixar o microfone aberto à disposição para as suas palavras finais, ao Erasmo também. Fique à vontade, por favor, para as suas considerações finais. Olha, Edson, eu queria agradecer muito o convite. Conte conosco, se você quiser fazer mais lá para frente, eu prefiro que seja presencial, viu? Sim, que você esteja certeza. conosco presencial. Eu só queria deixar um recado aqui importante, que os selecionados dessa edição, a lista sai amanhã no site do Salão de Humor. Então, para quem quiser, a lista já está saindo amanhã. Eu cobrei aqui do Erasmo, ele já me disse que a lista sai amanhã. E agradecer tanto o júri de seleção quanto o júri de premiação, que vai se reunir agora nos dias 17 e 18 de agosto, nesse novo formato, e esperando que, num futuro breve, estejamos juntos, dando um abraço presencialmente, obviamente, e que a gente possa verificar todas essas maravilhas do humor gráfico numa exposição presencial e que todos estejamos bem, com saúde, nesse futuro próximo. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e conte sempre com a gente. Obrigado à secretária Rosângela Camolese, recebendo os aplausos aí da nossa plateia virtual. Tem o som do Rio Piracicaba, né, que está seco, mas aí na caricatura do Erasmo está valendo a pena, né? Secretária, obrigado pela sua participação. Depois eu quero isso aí, não vai jogar fora, hein, Erasmo? Quero guardar aqui para o meu... Ele vai te mandar de presente. Com certeza. Obrigado, desconectando, portanto, a secretária Rosângela Camolese, Erasmo Espadoto, aí da nossa live da AHA, desta quinta-feira, 5 de agosto. Hoje, aliás, é o Dia Nacional da Saúde. Saúde estamos todos precisando, afinal, quem não está apreensivo com essa pandemia que estamos vivendo aí já no mundo, né, desde dezembro, novembro do ano passado, e agora vem se alastrando pelo Brasil. Infelizmente, né? É motivo, inclusive, de muitas charges aí, de caricaturas, cartoons, como disse o nosso amigo Erasmo Espadoto, mas, infelizmente, acaba deixando a gente apreensivo. E hoje, o Dia Nacional da Saúde, hoje também já data de decisão do Paulistão, Palmeiras ou Corinthians, sem torcida, mas com certeza vai dar Corinthians na cabeça. Olha que eu não sou corintiano, imagine se fosse, hein? Sou quinzista antes de tudo e em segundo corintiano, é lógico. Mas vamos deixar isso para outro dia, né? Obrigado a você, ao Vitor Venkovski, a Maria Luziano que está por aí, a Ana Camila Negri, quem mais? O X Martins, Evolução Diária, Lia Corte Real, Pedro Maurano Ometo, nosso futuro presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. E você que é pai, um excelente Dia dos Pais comemorado no próximo domingo, 9 de agosto, é isso? Dia 9 de agosto, domingo, Dia dos Pais. Semana que vem eu volto, ele não é do Esquecendo de Mim, mas é o Kevin Freitas, pessoa que era o Kevin McAllister, não, Kevin Freitas, que é nosso diretor aí
da RA vai falar sobre o mercado e as publicações. Como que anda essa situação? O mercado de humor no Brasil. Semana que vem nós retornamos e contamos com a sua presença. Lembrando que as lives da RA, a Associação dos Amigos do Salão Internacional de Humor, acontecem durante esse mês de agosto, mês do Salão de Humor, sempre de quarta-feira, por volta das 17 ou 18 horas, dependendo do convidado. Beijo do gordo e semana que vem nós retornamos com mais uma entrevista.